Queridos ouvintes do Correio do Lago, hoje a gente veio trazer aqui de novo a doutora Ionara para falar de um tema um pouquinho polêmico, eu diria, assim, que pega um pouquinho naquela dor de cotovelo, que são os invejosos, não é isso mesmo, doutora? Isso mesmo, vamos falar sobre a inveja, as pessoas invejosas. Ai, que tema polêmico! Né? As pessoas invejosas, elas são algo que, assim, a inveja, primeiro, né? A gente precisa entender que todo mundo tem um pouco de inveja, que isso faz parte do ser humano. Então, em alguns momentos, a gente sente um pouco de inveja, tudo. Mas a gente diz, assim, que tem aquele ditado assim, é uma inveja boa. Na verdade, assim, é uma admiração pelas outras pessoas, né? Mas aí não é bem uma característica de inveja, porque a inveja em si você quer exatamente o que o outro tem, né, em detrimento do outro. Então, o outro ele tem que parar de ter porque eu quero aquilo que o outro tem. Não é algo que é parecido, né? Então, se o outro tem um carro vermelho, vamos dizer assim, né? Eu penso assim, eu queria ter um carro parecido, né? Assim, tão lindo, tá? Não, eu quero aquele, né? Não é simplesmente um parecido, é aquela vida, né? Aquela, né, coisa que o outro tem e o outro tem que deixar de ter. Essa é a inveja É e a ela inveja destrói. destrutiva, né, no caso. Isso. Então, isso é realmente a inveja. E ela traz consequências muito grandes, tanto para quem sente, né, como para quem vive com pessoas invejosas, porque vai realmente destruindo, né, os relacionamentos, porque são pessoas Adoece. e são pessoas que já tem algumas pesquisas que mostram, né, o cérebro, as áreas do cérebro, quando essas pessoas, né, quando as pessoas são invejosas, né, essas pessoas, quando elas têm inveja de alguém, e essa pessoa, né, de quem elas têm inveja, acabam acontece algo de ruim com elas. Você acredita que realmente a pessoa tem áreas do cérebro que ela sente prazer com a desgraça do outro, né? Com aquela pessoa que ele tem inveja. E o contrário também, quando a pessoa ela tem alguma satisfação, ou ganha alguma coisa, ou se sobressai em alguma coisa, eles realmente, a área do cérebro onde eles sentem, eles ficam mais depressivos, eles ficam tristes exatamente pela vitória do outro. Então, são pessoas que acabam, vamos dizer assim, afetando muito, porque elas vão, em algum momento, elas têm baixa autoestima, né? São pessoas que não conseguem ter empatia, não conseguem pensar no bem-estar do outro, né? A sentir o que o outro está sentindo. Então, são pessoas que a qualquer momento elas podem, vamos dizer assim, destruir ou fazer algo para que você fique infeliz ou para que te prejudique. Por quê? Porque eles gostam, eles sentem prazer quando você não consegue algo, porque realmente, né, eles sentem essa inveja e aí precisa destruir. Entendi. Doutora, e aí como é que funciona, no caso de um tratamento para essa pessoa? Como é que a gente podia, fazer o tratamento? Porque assim, medicamentoso eu não sei se seria bem ao certo, né? Porque assim, Uhum, como é que a gente vai tratar a inveja com remédio, né? Eu uhum. acho que seria mais psicológico mesmo, né? Acompanhamento para conversar. Acompanhamento para que a pessoa, porque assim, normalmente quando a gente vai tratar uma pessoa que tem inveja, né? Primeiro, ela nunca admite que ela tem essa inveja. Né? Ela sempre vai achar de que assim, eu não consigo aquela posição, né? Porque o outro me tirou, né? Porque o outro fez isso e por isso, né? Eu não quero que ele né, se dê bem, porque, né? E aí tem a inveja e aí tenta destruir, tá? E quando, assim, sempre se vê como coitadinho, né? Sempre se vê como a vítima de tudo e acaba, porque assim, vamos pensar, se o outro não estivesse naquela posição, não necessariamente você ganharia aquela posição, porque a vida tem muitas, né, nuances aí, que tem tantas coisas que pode vir outra pessoa e roubar o seu lugar, se for o caso. Não é o seu lugar, né?
cada um está no lugar que merece estar, né? Se alguém, roubou aquele lugar, consequência daquela pessoa, ela vai arcar com aquilo lá. Mas eu preciso construir o meu espaço. Se ela pegou um espaço que era meu, significa que talvez aquele não era bem o meu espaço, eu vou construir um outro espaço. Então, essa visão de que ninguém é vítima, de que ninguém, né, vai roubar algo que é meu, né? A gente precisa entender que se alguém pegou algo que é meu, né, significa que não é meu. Né? Porque senão não roubaria nada, né? Então, assim, é a mesma coisa roubar marido, né? Esse Então, o marido não era, né? Então, não era seu, porque se realmente estivesse, né, com você, não estaria com outra pessoa. Então, assim, são coisas que as pessoas, elas precisam parar, né? Ou mesmo colocar a perfeição no outro, né? Porque aquela pessoa lá tem um corpo maravilhoso, porque é isso, ou tem muito dinheiro, ou aquilo. Mas, assim, né? Como consegue, né, muitas vezes. Ela se esforçou para ter daquela forma. Se tem um corpo, né, bonito, se esforçou para ter aquele corpo bonito. Que bom, então, né? E agora eu também posso ter. Então eu também vou lá, eu vou fazer o meu esforço, né? Vou fazer. Só que a pessoa que tem essa inveja, dificilmente ela tem esse esforço, tá? Ela quer, na verdade, é só destruir o que o outro tem. Para né? ela, o prazeroso é a crítica. Prazeroso é exatamente o objeto da inveja ser destruído. Então, assim, esse é o prazeroso. E aí o tratamento, que nem você perguntou, é a terapia, porque aí a gente tem que ver o porquê que não consegue ser feliz, por que não está conseguindo ter empatia, conseguir se colocar no lugar do outro, né? Sentir compaixão pelo sofrimento do outro, né? Ou por que eu preciso ter o que o outro tem, por que eu não posso ser feliz com as coisas que eu conquistei, se eu, né, vamos dizer assim, tenho determinadas condições financeiras, depende do meu esforço, não consegui, me esforcei, não consegui mais, mas é aquilo que eu preciso ter na minha vida e pronto, né? E aí eu vou seguir, eu preciso aprender a ser feliz com o que eu tenho, e aí na terapia a gente vai trabalhando, porque normalmente sofreu muitas críticas na infância, tá? Acabou tendo muitas negligências afetivas, então tem muitas consequências nisso. Só que hoje traz prejuízos para a vida. E você vê que, inclusive, às vezes, a gente consegue perceber quando alguém tem inveja da gente, né? O olhar, até a fisionomia das pessoas, quando elas têm inveja, elas ficam mais assim, até o sorriso, ele é meio assim, sem graça, né? Quando você está conquistando algo, está fazendo alguma coisa, e isso é algo terrível, porque traz realmente um prejuízo para todas as pessoas envolvidas, né? Para todo mundo, tanto para a pessoa que sente, como para a pessoa que recebe essa inveja toda. E assim, deu para perceber que, pelo menos as pessoas que elas têm inveja, elas têm um sadismo, certo? Ali, enfim, conforme elas vão conversando, você já vai sentindo aquela malícia. Mas já ouvi falar daquela invejinha do bem. Existe mesmo ou ela é por inteiro negativa? Porque assim, eu não lembro aonde eu vi, mas eu já vi que tem... acho que foi até um psicólogo famoso, uma psicóloga famosa que ela falou sobre isso. Sobre a invejinha do bem, que faz a gente se reconstruir, melhorar. Eu falo assim que não é uma inveja, tá? A gente diz que é mais uma admiração. A gente pode admirar, tá? Porque a inveja, eu preciso, vamos dizer assim, o fundamento dela eu quero que o outro tem em detrimento do outro, tá? O outro, ele tem que parar de ter. Então, ele não pode mais ter aquilo e eu vou ter aquilo. Quando é esse do bem, que eles falam essa inveja do bem, eu acho muito mais que é uma admiração, porque eu posso admirar, né, determinado profissional, vamos dizer assim, e aí eu quero ser parecido com aquele, né? Eu gostaria de ser daquela forma, e aí eu vou me esforçar para ser parecido, mas daí não é uma inveja, tá? Porque a inveja sempre vai ser destrutiva. Não tem pessoas que entram na casa da gente e daí falam assim, aquela pessoa entrou na minha casa, começou a quebrar coisa. Energia negativa. A energia negativa tem inveja, né?
E realmente as pessoas, elas são muito negativas, tá? Muito negativas mesmo. E realmente é cansativo estar, porque o olhar, a fisionomia, nada é como se nada fosse verdadeiro, é tudo falso, tá? É uma máscara, É né? uma máscara, porque ela não consegue sentir a alegria, então ela fala de nossa, aquele Mas essa sorrisinho, invejinha né? do bem, ela pode se transformar de alguma forma, assim, nessa, né, mais maligna, onde... Quando é assim, né? Pode. De qualquer forma pode, né? Mas eu pergunto assim, na questão de, tipo, a pessoa começa com, ai, que legal que você tem essa coisa e tudo mais, mas aí acaba se tornando aquela bola de neve de, nossa, você tem essa coisa, então você é um problema, sabe? Assim, a gente sempre tem que pensar de que quando existe esse problema, né? Quando aquilo que no outro tem começa a nos incomodar, alguma coisa está errada conosco. Então, esse é o primeiro passo. Quando nós começamos a perceber que o bem-estar do outro incomoda, ou as conquistas do outro, né, com objetos, com a família, porque tem pessoas que têm inveja até da família, né, que o outro construiu, tá? Então, assim, se começa a incomodar, a felicidade do outro começa a te incomodar, então o problema está em você, tá? Porque se eu não estou... Porque normalmente pessoas invejosas são pessoas infelizes, né? Porque quem está feliz Não tem incomoda. tempo, Não tem você tempo. não tem tempo para você ficar se preocupando com a felicidade do outro. Você vai falar, nossa, que legal, né? Olha, conseguiu tudo, olha que legal que conseguiu. Porque eu estou feliz. A gente pode ver, se um dia você está mais triste, tudo, né? As coisas, tudo incomoda, né? Ai, se você usou um sapato, ai, doeu o pé, ai, que saco, que pé. Poderíamos dizer que tem correlação com a síndrome do coitadinho, porque assim, ai, o outro tem sempre melhor que eu. Tem bastante, muita. né? Tem isso também, ele tem correlação também, não só, né? Mas tem. Então, assim, a gente não fica, né? Não fica infeliz. Para começar, a gente é infeliz porque a gente está sentindo, né? Então, nós precisamos sempre pensar. Se eu estou assim, eu preciso buscar ajuda, porque a minha vida não está boa, né? Se eu não estou feliz com o meu emprego, não estou feliz no meu casamento, não estou feliz com a vida que eu tenho, não estou feliz com nada, né? Ou eu estou feliz, mas a felicidade do outro me incomoda, alguma coisa está errada, né? E aí eu preciso buscar ajuda, porque hoje tem muitas formas de a gente buscar ajuda. A terapia está aí para ajudar as pessoas a serem mais felizes, sem querer destruir ninguém, sem ter inveja do outro. Eu posso ser feliz com o que eu tenho, né? E que são muitas dádivas que cada um de nós tem. Só por estarmos vivos, né? Com saúde aí, já é uma dádiva. Então, assim, e o resto a gente vai buscar, a gente vai atrás, tudo. E se eu não tenho algo que nesse momento eu estou feliz, então eu busco, porque eu preciso ver, às vezes eu estou deprimido, né? Às vezes eu estou sofrendo alguma coisa, né? Alguns problemas na minha família, né? Na minha vida, né? Tenho traumas, então eu preciso buscar. O que eu não posso é ficar vivendo dessa forma, porque é terrível e as pessoas vão se afastando, porque as pessoas percebem de longe uma pessoa invejosa, né? E aí as pessoas se afastam, não conseguem ter amizades verdadeiras, porque como eu não consigo ser verdadeiro com o outro, as pessoas sentem a falsidade. E aí, assim, ninguém gosta que você vai na casa, ninguém gosta de ficar conversando, ninguém gosta de te contar coisas. Eu acho que chega naquele ponto de se eu não consigo ser verdadeiro comigo, como eu vou ser com o outro, né? Então, e aí ninguém te conta mais nada, né? Se eu conquistar alguma coisa, eu falo, não vou te contar pra ela, então Vai dar ruim. Vai dar ruim, porque eu conto pra aquela pessoa dá sempre errado, né? E aí as pessoas acabam não contando mais e a pessoa acaba ficando muito sozinha, né? Afastada de todo mundo. Então, assim, galera, cuidado aí com os invejosos. Vamos alertar o amiguinho. Olha, acho que tá um pouquinho cruel a tua frase. Vamos se colocar mais no lugar do outro. Né, doutora? O que a gente pode falar nessas questões, né? É um caso mais delicado, né?
E assim, se perceber que se você sente inveja das outras pessoas, né, da felicidade do outro, ou se você está muito infeliz, ou se alguém, né, você percebe isso em alguém, tentar buscar, falar, olha, seria importante fazer terapia, né? Às vezes não precisa falar especificamente disso, mas falar assim, olha, você não está feliz, né? Você não está conseguindo ser feliz com as coisas que você tem. Então, assim, busque ajuda, porque nós temos condições de estarmos melhor. E isso só depende de nós, é aceitar e que possamos, então, buscar ajuda sempre. Tá certo, então, doutora. Muito obrigada. A gente se vê semana que vem. Isso. Boa semana, então, para vocês também e até semana que vem.